E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vocês ainda não me conhecem aqui no Caras Bem-Estar. Eu sou a Rita Contarelli, gestora da TV Caras e nova apresentadora do programa. E hoje a gente veio falar sobre um assunto assim que é muito importante. Vocês já devem estar vendo que dezembro laranja tem essa cor e esse nome por conta da prevenção ao câncer de pele. E para a gente falar um pouco sobre isso, a gente contou com a ajuda do Dr. Elimar Gomes. Obrigada de novo e temos muita coisa legal para conversar, muita coisa importante. Vai ser um bate-papo bem importante, Rita. Estou feliz de estar aqui com vocês. Primeiro, gente, queria falar que o doutor ele é coordenador do Núcleo de Dermatologia do Centro de Oncologia e Hematologia da Beneficência Portuguesa, né, aqui de São Paulo. Isso, exatamente. E aí eu queria que, pra gente começar, eu queria que você explicasse um pouquinho pro público o que é o câncer de pele, assim, de forma mais geral. O câncer de pele, na verdade, é uma proliferação anormal das células da nossa pele, né? Então, na verdade, a gente tem um grupamento de vários tipos de célula e aí, por fatores ambientais, e entre eles o mais importante é uma exposição excessiva à radiação ultravioleta do sol, essas células adquirem mutações. E aí começam a se proliferar de uma forma exagerada. E aí forma as lesões de câncer de pele. Ele é o câncer mais comum do ser humano. Então, só para a gente ter uma ideia, aqui no Brasil a gente tem mais de 200 mil casos novos de câncer de pele a cada ano. Uhum. Não, eu tava vendo sobre isso e eu vi que existem dois tipos, o melanoma e o não melanoma. Isso. E eu vi que o não melanoma é o mais comum, é Exatamente. isso? A gente sempre separa esses dois grupos por conta da gravidade muito superior do melanoma. Então, isso é um ponto importante que sempre a gente tem que ter em mente. Mas em relação à frequência, ao número, 70% na verdade é de carcinoma basocelular, 20% a 25% de carcinoma espinocelular. Então, esse é o câncer de pele não melanoma. E aí, de 5 a 10% dos casos, a gente fala do melanoma, que é esse que eu disse justamente de maior gravidade. Tem alguma diferença, assim? Porque eu queria que você contasse, assim, do básico pra galera que tá assistindo a gente. Como que pega? Porque a gente sabe que... Como que desenvolve, aliás, né? Porque Sim. a gente sabe que tem toda aquela questão de não exagerar no sol, tem os horários de pico que a gente fala pra dar uma evitada entre 10 e 4 horas da tarde, que é a maior parte do dia, né? Mas na hora de desenvolver um câncer de pele, tem alguma diferença para desenvolver o não melanoma e o melanoma? Existe sim, existe uma diferença que é basicamente assim. O melanoma, ele é muito relacionado ao sol, mas existem alguns fatores genéticos que determinam um risco maior. E aí, quais são esses fatores genéticos? O primeiro é se você já tem na família alguém que teve melanoma, tá? Então isso aumenta o seu risco. Se você mesmo já teve um melanoma, também você tem um risco maior. Aquelas pessoas que têm muitas pintas, então na prática, o que acontece? O melanoma, ele é originário de uma célula chamada melanócito, que é o que dá cor para a nossa pele, tá? E aí as nossas pintas são acúmulos de melanócitos. E aí aquelas pessoas que têm um número muito grande de pintas pelo corpo, principalmente umas pintas maiores, meio irregulares, elas têm um risco aumentado de desenvolver o melanoma. Além disso, a cor da pele, então aquela pele clara que quando vai pro sol não consegue se bronzear, fica vermelha facilmente, que tem o olho claro, o cabelo claro, né? Essas pessoas têm uma proteção menor em relação à radiação ultravioleta do sol, né? Então essas pessoas vão ter um risco maior de desenvolvimento. E uma coisa muito interessante é que o melanoma está muito relacionado ao número de episódios de queimadura solar ao longo da vida. Caramba! Exatamente. Então aquelas crianças branquinhas que tiveram queimaduras na infância, elas têm um risco muito maior de desenvolver o melanoma. Adultos. Então essas são as características principais do melanoma. Por conta disso, aonde que ele acontece? Nas costas dos homens, tá? E nas pernas e nas costas das mulheres, que é justamente as regiões onde a gente tem mais episódios de queimadura solar.
E por mais assustador que isso pareça, a gente fala assim, o melanoma é um câncer de pessoas mais jovens, tá? Porque ele acontece ali por volta de 30 a 60 anos num grupo muito grande de pessoas e também vai acontecer mais tarde e aí mais frequentemente em homens a partir dos 60 anos. Então esses são os grupos de risco para o câncer de pele melanoma. Já o não melanoma, ele tem uma relação um pouco maior com a exposição crônica diária, que é o solzinho que a gente pega todo dia, tá? E aí ele vai gerando um acúmulo de mutações na nossa pele e quanto mais tempo a gente se expôs ao sol, maior a chance de desenvolver o câncer de pele não melanoma. Então, ele é de pessoas um pouco mais velhas, né? E ele acontece nas áreas expostas todos os dias. Então, rosto, dorso das mãos, lábio. A principal região onde acontece os carcinomas é no nariz. Né? Caramba. Porque justamente é uma área que pega muito sol todos os dias. Então, por isso que a gente sempre fala assim, se você quer reduzir o seu risco de câncer de pele, você tem que ter 2 hábitos de proteção solar. O primeiro é reduzir a exposição crônica diária. Como que a gente faz isso? Passando protetor solar. Protetor solar. Não existe outra forma de você reduzir a exposição ao sol no seu rosto, né? Porque todo dia você vai estar exposto. Sim. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu não pego sol. Sim, mas você saiu da sua casa, você pegou, saiu, e aí depois você vai sair para almoçar e coisas do tipo. E aí como que a gente vai reduzir o risco de melanoma? Evitando queimadura solar. E aí o mais importante ainda é na infância, né? Porque eu falei do risco aumentado. Então, aquelas crianças branquinhas, elas têm que ir bem protegidas para praia. Hoje a gente tem as roupas UV, porque criança odeia repetir protetor solar, né? Então é super difícil. Mas a gente sempre tem que entender um pouco de tudo isso, tá? Para conseguir prevenir o câncer de pele. Sempre que a gente vai pra praia, mesmo que o protetor solar tenha aquela coisa de ser a prova d'água, entra na água, tem que repassar, porque isso daí não dá pra confiar 100%. Na verdade, o que acontece? O protetor solar, ele absorve a radiação solar ou reflete a radiação solar. É assim que a gente é protegido pelo produto. As moléculas do filtro solar, quando elas absorvem, elas vão se desintegrando e aí você vai perdendo efeito. Se você tem uma baixa exposição, você está perdendo aos poucos. Então, de novo, para o dia a dia, se você está bem protegida, não teve grande exposição, você passou... Eu falo, olha, se você a partir de agora passar a usar só de manhã todos os dias, o seu resultado final disso vai ser maravilhoso. Agora, se você está exposto ao sol, você passou de manhã, foi para a praia, chegou lá, você começou a fazer uma exposição, o sol está quente, está absorvendo muito, está consumindo o produto. Você entrou na água, ele é confiável do ponto de vista prático em relação à resistência à água, mas ele vai perder. Então precisa repassar sempre. Precisa repassar. E aí você vai tender a repassar e aí, quando chegou perto do meio-dia, sai do sol, fica um tempo na sombra, no final da tarde volta e segue. Aí só antes da gente pular para os próximos tópicos, me veio uma dúvida agora. E a galera que pratica esporte aquático, por exemplo, surf, stand-up e tudo mais, o sol que pega na cabeça, as pessoas deveriam então usar algum tipo de chapéu, alguma coisa assim? Como que funciona? Porque é difícil pensar protetor solar aqui na raiz, né? Na raiz, quando você tem um couro cabeludo, um cabelo que te protege, você até que não precisa se preocupar tanto, porque dificilmente vai chegar. A não ser quando você já tem alguma causa de alopécia, que o cabelo tá mais fininho e ele começa a chegar no couro cabeludo, aí o mais eficaz mesmo é cobertura. É um boné, um chapéu, alguma coisa do tipo. A gente sabe que às vezes é difícil um esporte aquático, mas é o ideal. E aí eu queria que você me contasse um pouco também sobre o diagnóstico. Como que é feito? Existe alguma forma da gente ir fazendo exames, por exemplo, câncer de mama, que a gente faz exames anuais. Com câncer de pele tem alguma coisa similar? Como que funciona? Eu acho que esse é o ponto mais importante da nossa conversa de hoje, tá? E a sua comparação foi perfeita. Você falou do câncer de mama. Por câncer de mama, a gente sabe que, por exemplo, a gente precisa de uma mamografia para você levar a suspeita do câncer de mama. Lógico, tem o toque e tal, mas ele é um pouco menos eficaz. Para o câncer de próstata, né, vamos falar aí de outubro rosa, novembro azul, a gente precisa ou do PSA, ou do toque e assim por diante. Para o câncer de pele, a gente só precisa de uma coisa, conhecimento. Câncer de pele, ele está visível para qualquer pessoa, ele está na superfície da pele. Então, se você entender um pouco sobre cada tipo de câncer de pele, conhecer a sua pele ou
olhar a pele dos seus familiares, você consegue fazer uma suspeita de câncer de pele. A partir da suspeita que começa o processo de diagnóstico, tá? Essa suspeita, de novo, pode ser a gente mesmo fazendo a suspeita, pode ser algum familiar que viu as nossas costas, por exemplo, encontrou uma lesão diferente, e aí vai procurar um médico dermatologista. No médico dermatologista, a gente vai realizar um exame completo da pele, isso é super importante. Semana passada mesmo aconteceu uma coisa que frequentemente acontece nos nossos consultórios. Eu recebi uma paciente que ela foi porque ela tinha uma pequena verruga nas costas que ela se incomodou. E aquela verruga era uma verruga benigna. Eu bati o olho e já falei para ela, olha, isso não é preocupante, não se preocupe, mas vamos realizar o exame de corpo inteiro. Ela se trocou, eu examinei o corpo inteiro e eu encontrei uma lesão na pele da perna, muito suspeita de câncer de pele. E aí, se ela é muito suspeita, a gente vai fazer uma biópsia. E aí, esta biópsia, que é remover um fragmento da lesão de pele ou a lesão inteira, tá? Quando a gente, por exemplo, pensa, a gente olha para a lesão e fala assim, eu acho muito fortemente que essa lesão é um melanoma. A gente tende a tirar ela por completo, a não ser se ela seja muito grande, né? Porque aí a gente tira só um pedacinho. Mas aí isso se faz num procedimento ali no consultório mesmo ou precisa de uma anestesia local, alguma coisa assim maior? A gente precisa de anestesia local, mas a grande maioria dos dermatologistas tem disponível no consultório uma sala de procedimento, né? E aí nessa situação a gente anestesia, dá uma picadinha, remove um fragmento, ou igual eu disse, a lesão inteira, e isso vai para um exame que a gente chama de exame anatomopatológico, que é feito por um outro médico, que é o médico patologista. A partir dessa análise que a gente vai dizer, isso é um câncer de pele, a gente vai dizer o tipo do câncer de pele, a gente vai avaliar a profundidade para aí partir por tratamento. E aí, se você me permitir, eu vou falar um pouquinho só porque eu falei que o conhecimento é o mais importante. Então, como que o pessoal de casa pode suspeitar de cada um dos tipos de câncer de pele? Então, vamos seguir a ordem da frequência. O mais comum é o basocelular, tá? Carcinoma basocelular. Quais são as características dele? A gente vai ter 3 tipos. O mais comum é o nodular. Então, nodular vem de bolinha, né? Um nódulozinho. Ele é uma bolinha, geralmente brilhante, meio perolada, que começa a crescer progressivamente na sua pele, principalmente no rosto, e essa bolinha ela tem umas veinhas na superfície dela, ou às vezes é um pouco escurecida. Depois a gente tem o carcinoma basocelular superficial. Ele cresce se espalhando na pele, como na grande maioria das vezes uma manchinha vermelha. Então ele lembra uma alergia, um eczema, uma dermatite, só que ele é fixo, ele vai aumentando. As alergias, tudo geralmente muda de lugar, você coça muito, o câncer de pele geralmente não coça. E o último tipo é um infiltrativo. Esse é o mais perigoso, porque normalmente ele cresce já invadindo a pele. Entre os carcinomas basocelulares, esse é o mais perigoso. E ele às vezes engana muito, que ele na maioria das vezes parece uma pequena cicatriz, uma coisinha meio estranha na sua pele que está crescendo, uma cicatriz que você não machucou, né? Então você não machucou a região e você olha, parece aquele apagadinho de cicatriz. Então essas são os tipos de carcinoma basocelular. Então essas são as características do carcinoma basocelular. Aí vamos para o segundo tipo, o espinocelular. O espinocelular é aquele justamente que pode vir das queratoses actínicas que eu disse. Então são lesões vermelhas, ásperas e que vão crescendo e às vezes ficam até com um aspecto de verruga, tá? Ou tem um nódulozinho vermelho de crescimento rápido, também pode ser um carcinoma espinocelular, ou uma ferida que não cicatriza num período aí de 4 a 6 semanas, tá? Mas aí quando você fala que ela cresce, por exemplo, espalhando ou ela cresce, tipo, de altura mesmo? Só pra gente entender. Adorei essa pergunta. Na verdade, pode crescer dos dois jeitos, tá? Então a gente tem alguns tipos de carcinoma que eles tendem a se espalhar mais na superfície da pele, e aí eles crescem para lateral, e a gente tem alguns que tendem a crescer para cima, então eles viram uma bolota, e a gente tem outros que vira ferida, então ele vai aprofundando e abrindo machucado na pele. Todos isso podem acontecer. E aí a gente passa para o melanoma. O melanoma, como eu havia dito antes, ele vem das células que dão cor para a nossa pele. Então, na grande maioria das vezes, ele parece uma pinta.
E aí ele vai ser uma pinta escurecida e com umas bordas mais irregulares, muitas cores. Até existe uma regra que chama regra do ABCDE. Ah, eu até anotei isso, que eu achei muito legal. Exatamente. Essa regra serve para quê? Para separar o que é uma pinta não suspeita, uma pinta benigna, de uma pinta que é suspeita de melanoma. O A é de assimetria. Então você olha para sua pinta, corta ela no meio. Um lado não é parecido com o outro, ela é assimétrica. O B é de bordas, então se ela tem uma borda meio desenhada, parecendo assim um mapa do Brasil, tudo bagunçadinho, é uma lesão suspeita. Se é uma borda bem arredondada, ovalada, não é suspeita. O C é de cores, né? Então quanto mais cores a pinta tem, se ela tem uma área preta, uma área vermelha, uma área esbranquiçada, isso é uma lesão suspeita. Se é uma cor só homogênea, não é suspeita. O D é de diâmetro, então a gente começa a aplicar essa regra e suspeitar do melanoma a partir de meio centímetro de diâmetro. Até existe lesões menores do que isso, mas aí é muito difícil da gente ver. Assim, ver no dia a dia, né? No exame dermatológico a gente consegue achar. E o E é de evolução. Melanoma é um câncer. Então ele vai se modificar, crescer e adquirir essas características. Tem alguma diferença, ou a gente tem que se preocupar um pouco mais se a pinta for marrom ou se ela for vermelha, ou tanto faz? Na verdade, assim, existe uma pinta vermelha, por exemplo, que a grande maioria dos pacientes vem super preocupados, que a gente chama de nevo-rubi. São pequenas pintinhas vermelhas, mais comum em pessoas que têm a pele muito clara, de origem mediterrânea e tal, que esse não tem perigo nenhum, tá? Por outro lado, se você tem uma lesão vermelha em crescimento rápido, aí é impossível de não se preocupar. É lógico, também assim, quando a gente fala de uma lesão vermelha crescendo, a gente pode estar falando de uma espinha, de um furúnculo, né? Só que essas doem, geralmente sai secreção, então tem uma característica um pouco diferente. E mesmo uma espinha ou um furúnculo, ele vai tender a cicatrizar num período de 4 a 6 semanas, né? Então, na prática, é super importante diferenciar isso. Mas a cor, ela é mais, pensando assim, uma característica interessante é que as pessoas um pouco mais morenas, que têm um pouquinho de pigmento na pele, a grande maioria dos cânceres de pele também tem um pouco de pigmento. Então as pintinhas vão ter um pouco de cor, tá? Mas não faz tanta diferença. E aí, quem tem histórico familiar, tem algum jeito de se prevenir, além das questões que a gente falou, de sempre passar protetor solar e tudo mais, mas histórico familiar é uma coisa que é um pouco maior do que só passar protetor solar. Sim, quando a gente fala de prevenção, é super importante o pessoal de casa entender que, na verdade, a gente classifica a prevenção em vários níveis de prevenção. Um primeiro é não ter o câncer, que é o que a gente chama de prevenção primária, né? Que é o que a gente falou em relação à fotoproteção. Uma segunda prevenção é a secundária, que é fazer um diagnóstico precoce, porque aí você trata e todos os tipos de câncer de pele, sem exceção, se você descobre cedo, eles têm mais de 90% de chance de cura. Então isso é importante. Aí a prevenção secundária é exame dermatológico regular. Então se você é de alto risco, histórico familiar, muitas pintas e etc, você tem que ir no dermatologista uma vez por ano ser examinado. Se você tem muitas pintas, existe um outro exame que a gente usa na rotina, que é chamado de mapeamento corporal total e dermatoscopia digital. O que é isso? A gente vai fotografar a pele do corpo inteiro, tá? Depois a gente vai selecionar todas as pintas com um aplicativo lá no computador e ir marcando pinta por pinta e depois pegar um dermatoscópio, que é uma lente de aumento, acoplada num sistema fotográfico e fotografar cada uma dessas pintas. E aí a gente tem um book, né, das nossas pintas e do nosso corpo. O que acontece? O E lá do ABCDE era de evolução. Se você tem tudo fotografado e depois você volta depois de um certo tempo e refotografa as pintas de novo, né? Se alguma mudou, é porque existe uma suspeita grande dela ser melanoma. E aí você vai remover aquela lesão e descobre muito cedo. Então, o diagnóstico precoce em câncer de pele é exame dermatológico regular e um mapeamento para quem é de alto risco, principalmente de melanoma. Muito legal mesmo. E aí, isso tudo, as pessoas também têm acesso no SUS? Tem. Na verdade, assim, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela tem serviços de treinamento de residência médica, né? Então, aquele médico... é até legal falar disso,
porque é importante as pessoas entenderem também como é a formação do médico dermatologista, muito né? importante. Às vezes a gente até fala assim, nossa, mas o dermatologista é médico? Sim, a gente é médico. É que eu acho que às vezes fica aquela ideia como se o dermatologista fosse fazer só a limpeza de pele, e que na verdade nem é o dermatologista que faz a limpeza de pele. Exatamente, exatamente. Então, o médico dermatologista, ele tem uma formação de 6 anos em medicina, depois ele passa por uma prova e vai fazer uma residência médica ou uma especialização em dermatologia. Essa dura de 3 anos no mínimo ou mais. Por exemplo, eu depois fiz cirurgia dermatológica, então é mais um ano. E aí, a partir daí, você faz uma prova da Sociedade Brasileira de Dermatologia para adquirir o título de especialista em dermatologia. Então, sempre que você for procurar um dermatologista, é importante, se você puder, ir lá no site da sbd.org.br e checar se aquela pessoa é dermatologista mesmo, porque tem muita gente por aí que fala que é e que não tem título de especialista em dermatologia, tá? Isso é super perigoso. E aí, justamente, esses serviços de formação em dermatologia são todos serviços de atendimento pelo SUS. E aí esses exames mais detalhados, que é o exame de dermatoscopia digital, a grande maioria dos serviços de treinamento em dermatologia tem. Então aquela pessoa que tem alto risco, ela pode ir no posto de saúde, pedir um encaminhamento por dermatologista, aí ela viu que ela tem muitas pintas, o dermatologista vai fazer o encaminhamento para um serviço credenciado, e aí lá no serviço credenciado ela passa a ser acompanhada de forma correta, sem nenhum custo. Isso acontece no Brasil inteiro, né? Então o processo é sempre o mesmo. Primeiro você pode ir num clínico geral, no posto de saúde, tá? E aí lá no posto você vai ver, olha, eu tenho muitas pintas, eu vi que eu preciso de acompanhamento. Vai para o dermatologista, depois ele direciona. E olha que legal, isso tem cada vez melhorado bastante. Em Santa Catarina, ele é o estado com maior incidência de melanoma. Porque as pessoas são muito claras, Sim. Né? E a radiação solar lá também é muito alta. O sul do Brasil recebe muita radiação. Eles criaram um sistema em que aquele exame que eu falei, que fotografa as pintas, que é o dermatoscópio, a dermatoscopia, é feito em unidades de saúde. Então, o paciente chega e fala assim, eu tenho uma pinta que parece câncer suspeito. Eu vi uma entrevista, eu vi alguma coisa, fiquei em dúvida. Ele vai no posto, é fotografado e a foto é enviada para um centro de referência. Caramba. O centro de referência avalia a pinta e fala assim, nossa, é suspeita mesmo, pode vir rápido. Aí não é suspeita, fique tranquila. Nossa, então legal. Isso tem todo o acesso, tá? E eu acho muito legal a gente enfatizar bastante isso, porque às vezes as pessoas têm uma ideia que, como se fosse uma coisa não para todos. Fosse para pessoas que têm mais condição financeira, mas assim, gente, o conhecimento é a base de tudo. Então, se a gente procura por conhecimento, é muito legal saber que no SUS, assim, gratuitamente, a gente tem acesso a tudo isso. Então... a gente sempre tem uma dificuldade no SUS que a gente fala que é o acesso. Sim. Né? Então, sim, o número é limitado, o número de dermatologista é pequeno, numa unidade distante isso é difícil. Então, muitas vezes, esse processo é um pouco difícil. Porém, ele existe. Então, se você tem uma lesão suspeita, basta você insistir. Existe ainda, esse ano já passou, mas existe uma outra coisa que é super importante a gente falar, que o Dezembro Laranja, todos os anos, começa com uma campanha de atendimento. É um mutirão que acontece no Brasil inteiro. Esse ano acho que foram mais de 120 postos. Esses postos são credenciados justamente pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, né? E os dermatologistas se organizam para abrir as portas dos serviços no primeiro sábado de dezembro de cada ano e atender a população que tem qualquer lesão suspeita. Então, por exemplo, né, esse ano não dá mais, mas se aconteceu alguma coisa, você passou o ano, não deu tempo, não achou, não encontrou isso, no ano que vem, primeiro sábado de dezembro, acontece a campanha, você passa direto e se tiver lesão suspeita, vai ser tratado. Nossa, é uma coisa que eu não sabia, eu tinha visto até, mas muito por cima, que eu achei muito legal você falar, que é muito importante a galera ficar de olho, porque a gente fala tanto de Outubro Rosa e tudo mais, e Dezembro Laranja acaba ficando um pouquinho escondido, mas é uma campanha maravilhosa e muito necessária. E de todas as campanhas, a única que tem mutirão é o Dezembro Laranja. E esse mutirão, ele é tão grande que ele já ganhou um prêmio, na verdade, do Guinness Book.
Caramba! A maior campanha do mundo em prevenção de câncer. Uhum. Nossa, muito legal. Parabéns, assim, pra você e pra todo mundo que tá envolvido nessa causa. A Sociedade Brasileira de Dermatologia é muito atuante, né? Então a gente tem que realmente parabenizar toda a diretoria e o pessoal que cuida da sociedade aqui no Brasil, que é realmente muito, muito eficaz esse processo. Ai, e eu queria também te agradecer por esse papo, que eu achei que foi muito necessário. Pra mim, abriu assim minha cabeça para muitas coisas. Eu imagino que para o público lá de casa também tem ajudado muito. E, de novo, te agradecer. Você é sempre muito bem-vindo e obrigada. Obrigado você, obrigado pro pessoal de casa, mas fiquem de olho na sua pele. Como eu disse, se você encontrar uma lesão suspeita, procure um médico dermatologista. Independente de onde for, insista nessa busca que você consegue ser atendido, tratar essa lesão e ser curado. Isso mesmo, gente. Então, continuem acompanhando. Aqui a gente sempre vai voltar com mais novidades, mais coisas para falar de saúde, bem-estar e abrir sempre os nossos olhos. Obrigada de novo, doutor. E não esqueçam de acompanhar a gente em todas as redes sociais, a gente deixa aqui embaixo, tá? Beijão e até a próxima.